Paulo Ramos, dia 9 de outubro de 2020. Tá, com pouco mais de um mês, no dia 10 de setembro eu recebi a notificação. No dia 7 de junho foi diferida a situação, negada pelo Ministério Público do Estado do Ceará. Aqui, ó, para vocês verem como eu sempre mostro, ó, documentação em anexo, sobre a questão do Romeirão. Vou citar para vocês o que é que eles colocam. No meu pedido inicial, pedi o tombamento e vou justificar a questão do tombamento. Primeiro, porque alguns estádios, vamos lá, Arena Amazonas, para manutenção mensal, 750 mil mês. A Arena Corinthians, para manter mensal, dados de 2017, que é o que a gente conseguiu, é 2,5 milhões por mês. Manutenção. Quando você notar a manutenção aí, você vai colocar que nós tivemos 548 mil em limpeza e etc. E 415 mil em energia, para um estádio de 40 mil pessoas. Se você pegar o Romeirão e botar 20 mil pessoas, e você dividir pela metade, ainda dá R$500 mil por mês em despesas para manutenção do estádio. Como nós temos times em terceira divisão e etc., e sem perspectiva de melhora, já que os times estão quebrados financeiramente, para quem investir o dinheiro nisso e para que ficar para Juazeiro uma despesa de quase R$600 mil mês? O que eu indaguei era que poderia ter sido colocado uma Arena Cariri, pegando Juazeiro, Cratim Barbalha e o consórcio dos municípios fazer essa triagem. E aí você rachando para 3 seria mais viável do que deixar 500 e poucos mil reais por mês a 600 mil de despesa para o município de Juazeiro do Norte. Já se dá um elefante branco, de verdade. Sobre a outra situação que nós colocamos, que pelo que eu entendi, o Ministério Público entendeu que não havia construção relevante, que não havia questão de arquitetura relevante para o tombamento do Romeirão. Você teria que analisar também os fatos históricos que aconteceram dentro do Romeirão. Fatos históricos, tais como Pelé ter jogado dentro, alguns campeonatos de futebol, algumas situações que se teve de final e várias outras situações dentro dessa conjuntura. Fora que o Romeirão, no projeto que eu tinha colocado em anexo, deveria ter sido utilizado para futebol amador. E aí, sendo o futebol campeonato para futebol amador, caberia sim você utilizar em situação de clubes como Campo Grande, etc., para esses clubes pequenos. E a grande arena, para a questão de jogos grandes, seria a Arena Cariri, localizada entre Juazeiro e Cratim Barbalha, entre os 3 distritos, e rachada essa despesa. O que eles colocaram é o seguinte, que, vamos lá, pediram à prefeitura, para a prefeitura justificar essa situação, e colocou dos fundamentos. Diz que, disciplinado pela Constituição Federal do artigo 23, inciso 3º, do qual prevê a competência comum da União, Estados, Distrito Federal e municípios, proteger os documentos, obras e outros bens de valor artístico, histórico e cultural, os monumentos, paisagens naturais, notáveis ou sítios arqueológicos. Lembrando que o cimento que foi trazido para o ginásio, para o Romeirão, é o mesmo cimento que consta na estátua do Padre Cícero, é o mesmo, vindo da Tchecoslováquia, pelo saudoso Mauro Sampaio. E por isso eu tinha solicitado, tanto pela questão histórica, lembrando que quando o Mauro Sampaio terminou o Romeirão, recebeu um carro da população, se eu não me engano era um carro sedã, carro grande da época, e aí o que é um carro azul, se me falar não era um carro azul. E aí o que acontece? Como é uma questão histórica e tem a ver com a história do Juazeiro do Norte, porque se trata de Mauro Sampaio e de projetos dele, claro que deveria ter sido tombado, assim como foi lá em São Paulo, Pacaembu. Quando a gente nota a questão financeira, é que se deve ser tombado mesmo. Porque imagine só, você gastar 2,5 milhões, você dividir por 2, dá um... Estou dizendo aqui porque a arena do Corinthians é 40 mil telespectadores. Aqui como é 20 mil, eu estou dividindo por 2. Pode até ser mais. Dá 1 milhão 250 mil mês. É muito dinheiro para uma cidade como Juazeiro, que já anda no vermelho com déficit de 1 bilhão na questão do Previjuno. E aí a gente fala mais ainda, porque ele fala o seguinte: mencionado diploma legal, nos termos do artigo 5º, visa impedir a evasão, a distribuição e descaracterização de documentos, obra de arte e outros bens de valor artístico, histórico ou cultural, que retratam a história do município de Juazeiro do Norte ou do Padre Cícero Romão Batista. E aí fica a pergunta: será que o Romeirão não é um patrimônio histórico do município, pelo tempo que ele está, pelas situações que já aconteceu lá? E eu entendo como um fator histórico, não entendo como uma questão não relevante.
Análise detida de outros. Observa-se que o município de Juazeiro do Norte encaminhou a unidade ministerial a cumprimento da requisição ministerial. Relatório técnico sobre a eventual possibilidade de tombamento do estádio Olímpico José Mauro Castelo Branco Sampaio. E aí a gente pediram à Secretaria a questão de uma resposta. Secretaria de Cultura de Juazeiro responde da seguinte forma, que não possui tratos relevantes no tanger à arquitetura que justifique a preservação da sua fachada histórica, no complexo como um todo. Quer dizer, quer derrubar tudo. Ressalta-se que refere aos estados e projetos desses espaços, demanda orientação voltada à funcionalidade, à segurança operacional, referenciais incorporadas ao estádio Rumeirão, fator que justifica simplicidade arquitetônica do bem. Nesse condão, é preciso levar em conta, sobretudo, a tipificação do uso do bem, que no caso do estádio requer constante autorização de projeto de segurança, estrutura e funcionalidade, que pode ser mudado, que é só questão de estrutura e como funcionar. Bota tubulação, faz uma reforma pequena, não precisava gastar esse horror de dinheiro, até porque o estádio do Rumeirão, com 10 mil pessoas lá pagantes, lota, e poucas vezes no ano o estádio está lotado. Está mais lotado para a missa. Então ele ressalta-se que no campo histórico, a manutenção e o nome da localidade podem ser levados e servem como ponto de exaltação aos itens privados efetivos dos usuários. Eu acredito que só o nome do Mauro Sampaio não é uma questão de preservação cultural alguma. Inclusive até porque tem que pagar esse dinheiro todinho aqui, 1.250.000, e ninguém sabe de onde vem. Essa é a situação do Rumeirão, ok?